As estatinas reduzem a biossíntese de ubiquinona? Caso reduza, qual o mecanismo de ação? Olá pessoal, olá meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem vos fala é o professor Paulo Ricardo, seu professor de Bioquímica de plantão. E hoje nós estamos no segundo vídeo do quadro de perguntas e respostas, em que você lança sua pergunta e o professor aqui responde sua pergunta dentro de uma perspectiva bioquímica e metabólica. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que estão se inscrevendo no nosso canal e dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos, ok? E eu digo nosso porque esse canal ele não é só meu. Esse canal é nosso porque nós construímos o conhecimento através das perguntas que são lançadas aqui. Professor, deixe de enrolação e vamos logo para a pergunta. Qual é a pergunta de hoje? A pergunta de hoje é a seguinte: as estatinas reduzem a biossíntese de ubiquinona? Caso reduza, qual o mecanismo de ação? Bom, pessoal, para que possamos entender essa pergunta, precisamos entender rapidamente quem são as estatinas e quem é a ubiquinona. O nosso fígado é o órgão que faz a síntese de grande parte do colesterol que é distribuído para todas as partes do corpo humano. Esse colesterol pode ser usado para a síntese de vitamina D, de sais biliares, incorporado para a estabilização das membranas celulares e muitas outras funções. No entanto, quando o indivíduo se encontra num quadro de hipercolesterolemia, ou seja, com um aumento do colesterol no sangue, a depender de algumas condições, esse indivíduo pode ser submetido ao tratamento com essa classe de medicamentos chamadas de estatinas. Existem alguns tipos de estatinas, tendo como as principais a simvastatina, lovastatina e provastatina, que são os inibidores, a gente chama assim, inibidores de competição ou inibidores competitivos muito específicos e reversíveis. E também nós temos a atorvastatina e rosuvastatina, que são de ação mais prolongada. Bom, aqui nesse journal, que ele também não é muito antigo, ele foi publicado no ano de 2017, você pode observar que ele está falando sobre o processo bioquímico da biossíntese mitocondrial da coenzima Q, também chamada de ubiquinona. Lá na página 28, vamos descer aqui um pouquinho na página 28, tem uma figura e a partir da figura a gente vai fazer as nossas considerações aqui. Na página 28, ó, tem essa figura aqui que mostra as características químicas e também as funcionalidades da ubiquinona. Se você olhar aqui na figura A, na parte A da figura, você pode observar a estrutura química. Ela, na verdade, é uma molécula dentro da classe das quinonas, é uma benzoquinona, que possui essa característica particular do anel, além de uma cadeia aberta, constituída somente por carbono e hidrogênio, e tem como subunidades das cadeias as unidades isoprenoides. Aqui na figura B a gente consegue observar a característica de redox da ubiquinona, não é verdade? Ela tem a capacidade de se oxidar e se reduzir. Isso aqui é muito falado nas aulas de fosforilação oxidativa, em que ela sai do seu estado oxidado para o seu estado reduzido. Aqui embaixo mostra exatamente a grande função que a ubiquinona exerce, é participar da síntese da molécula de ATP através da transferência de elétrons que vem do complexo 1 e do complexo 2. Para aqueles que não conhecem, isso aqui é uma parte da estrutura da membrana da mitocôndria, mostrando os complexos proteicos e o processo de transferência de elétrons para a síntese da molécula de ATP. E aqui no centro a gente consegue ver a molécula de ubiquinona, ou coenzima Q10, recebendo os elétrons que vêm do complexo 1 e do complexo 2 e transferindo assim sucessivamente para o 3 e 4, permitindo que ocorra todo o processo, né, resumindo aqui o passo, né, todo o processo para a síntese da molécula de ATP. Então essa aqui é uma grande funcionalidade. Repare uma coisa bem interessante aqui. A ubiquinona ela participa desse passo
da transferência dos elétrons para a síntese de ATP. Caso ocorra algum comprometimento da biossíntese dessa molécula, percebam que a síntese ATP ela vai ser prejudicada também. Então, alguns órgãos que têm uma demanda energética bastante alta, como o cérebro, o coração, o fígado e o rim, o músculo, ele pode sofrer danos, né? Especialmente as mitocôndrias podem sofrer disfunção mitocondrial por diminuir consideravelmente a concentração de ATP para desempenhar suas atividades normais. Bom, nessa figura aqui ao lado, do lado direito, aqui na figura D, você pode observar a funcionalidade, as diferentes funções associadas à ubiquinona. Aqui eu tenho uma representação de uma célula, as diversas membranas, e percebam que a ubiquinona ela está distribuída nas diversas membranas, incluindo a membrana plasmática, quanto também as membranas das diversas organelas. Por que a ubiquinona ela pode fazer, ela pode ter essa propriedade? Porque ela tem uma característica bem particular. Ela é uma molécula lipofílica. O que quer dizer isso? Ela tem a capacidade de se dissolver em ambientes lipídicos. E a gente aprende que as membranas todas elas têm essa característica também de ser lipofílica. Bom, mas voltando à questão da funcionalidade. Como ela tem essa característica caudal bastante longa, com essas duplas ligações, ela tem o potencial de agir como uma antioxidante e, além disso, ela tem o potencial de fazer a restauração daquelas moléculas antioxidantes que a gente conhece muito bem quando elas sofrem oxidação, por exemplo, a vitamina C, vitamina E e também o sal mineral selênio. Olha que coisa interessante. Além disso, olha, ela atua, por exemplo, na estabilização de diversas membranas, tanto na membrana plasmática como na membrana das outras organelas. E tem outras funções em destaque, por exemplo, regulação das proteínas desacopladoras, nós falamos sobre essa regulação no vídeo anterior, né? Participa do processo de oxidação dos ácidos graxos, perceberam? E essa oxidação dos ácidos graxos também é conhecida como beta-oxidação, e além disso, participa da biossíntese da molécula de uridina, que é uma base nitrogenada. Bom, pessoal, então, qual a relação que existe entre o colesterol, entre a classe de medicamentos chamada estatinas e também entre a coenzima Q10? Bom, para a gente poder entender, inicialmente precisamos compreender isso aqui. Essa figura, ela foi retirada do Leninger e ela mostra a rota de síntese do colesterol. E se você perceber uma coisa interessante, essa rota ela depende de uma molécula-chave chamada de mevalonato. O mevalonato ele é produzido através de 3 passos e a enzima que sintetiza o mevalonato ela é chamada de HMG-CoA redutase. Tá? E ela pode ser modulada, ela é modulada através de hormônios e também através das estatinas, que acabamos de falar aqui um pouco atrás nesse vídeo. Tá? Observe que a HMG-CoA redutase ela é uma enzima-chave. Por quê? Porque à medida que ela produz o mevalonato vai ser levado à produção do colesterol, tá? Intracelular, lá no fígado. Bom, se a enzima ela for bloqueada, ou regulada, ou modulada por hormônios, que não é o nosso foco do vídeo agora, mas, por exemplo, pelas estatinas, você vai ter o bloqueio da síntese do mevalonato. Isso leva à diminuição da síntese do colesterol intracelular hepático, que consequentemente vai diminuir a concentração do LDL, ou seja, dessa lipoproteína de baixa densidade no sangue. Tá? Então essa é a relação. A estatina ela atua diretamente bloqueando a atuação da HMG-CoA redutase. Bom, pessoal, a discussão entre a coenzima Q10, a ubiquinona e as estatinas é uma discussão que tem sido levantada em papers um pouco mais antigos. Existem muitos papers antigos que vêm trazendo essa relação. Mas nós não vamos focar nesses papers. Eu trouxe alguns aqui que eu acabei baixando para mostrar para vocês que existia essa discussão há muito tempo atrás, tá? Mas o nosso foco vai ser em um paper mais novo, que eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco. Então, observe aqui comigo. Nós temos aqui a coenzima Q10 e estatinas, né? Implicações bioquímicas e clínicas. Outro caso é o seguinte, olha, consideração na suplementação com coenzima Q10 durante a terapia com estatinas. E um outro, ó, o uso clínico de inibidores da HMG-CoA redutase está associado com a depressão da coenzima
Q10, acabei respondendo um pouco a pergunta, não é verdade? Mas eu vou aprofundar um pouco mais nos outros papers. Aí ele fala uma revisão de publicações, de estudos, né, que foram feitos em animais e em humanos. Bom, pessoal, ainda continuando com esse paper aqui, ó, que fala sobre a suplementação de ubiquinona durante a terapia com estatina, eu gostaria de mostrar algo aqui interessante para vocês, né? Eu vou mostrar essa figura daqui a pouco, mas eu queria mostrar algo bem interessante. Vocês lembram que eu falei há pouco tempo atrás que uma das principais problemas da diminuição da ubiquinona seria problemas da disfunção mitocondrial que poderia levar a miopatias? É exatamente isso que ele está falando aqui, olha. A diminuição da ubiquinona, da concentração de ubiquinona, seguido da terapia com estatina, ó, tem sido associada com a disfunção mitocondrial. Olha que interessante. Por quê? Porque a mitocôndria ela tem a função de fazer a síntese de ATP. E aqueles órgãos que têm a necessidade de a demanda energética muito alta, ele vai depender desse fluxo de ATP produzido pela mitocôndria. Ó. Isso foi observado em pacientes com 21 a 76 anos, ó, que possuía altos níveis de colesterol. Olha aí, ó, a disfunção mitocondrial ela foi medida no sangue através de uma taxa, a taxa entre a produção de lactato e piruvato. Olha que interessante. Ácido lático ele é produzido pela redução do piruvato, né? E o piruvato ele se move em direção à cadeia respiratória mitocondrial. No entanto, a disfunção da cadeia respiratória mitocondrial leva a uma inadequada remoção de lactato e piruvato no sangue, causando a elevação de lactato e piruvato. Essa taxa, né, ela é aumentada e assim largamente aceito como um marcador para miopatias mitocondriais. Então o artigo está sugerindo que possivelmente o aumento da concentração, né, dessa taxa de lactato e piruvato no sangue pode ser um marcador importante para miopatias, caso ocorra uma disfunção mitocondrial quando o paciente estiver submetido a um tratamento desse com essas terapias com estatinas. E essa figura ela vai mostrar a rota incomum que existe, né, da coenzima Q10 e do colesterol, tá vendo? Ó, um caminho de biossíntese da coenzima Q10, ou seja, da ubiquinona. Percebam que a rota é a mesma rota do mevalonato, porque para a síntese da coenzima Q10, ela depende de uma molécula chamada de farnesil pirofosfato, que é derivada da mesma rota que leva à síntese do colesterol hepático. Então, quando o paciente está sendo submetido ao tratamento com estatinas, que bloqueia a HMG-CoA redutase, que é nesse ponto aqui, que leva ao bloqueio da síntese do mevalonato, a rota de síntese da coenzima Q10 também é bloqueada, porque você não vai ter a síntese do farnesil pirofosfato, que vai levar à síntese da coenzima Q10, levando assim, consequentemente, a diminuição da coenzima Q10. Bem, pessoal, para a gente poder finalizar, vamos finalizar com esse paper aqui, esse artigo de 2019, um artigo atual, que ele faz uma relação, é uma revisão, e ele faz uma relação, olha, entre a estatina, mialgia e rabdomiólise. Aqui, logo de cara, no resumo, ele vem dizendo assim, olha, a inibição da HMG-CoA redutase no músculo, porque ele está focando no músculo, tá? Só que a gente vai tirar algumas conclusões interessantes aqui. A inibição da HMG-CoA redutase no músculo, né, pelas estatinas, ele vai exercer um efeito pleotrópico. O que é um efeito pleotrópico? É um efeito multifenotípico, vários efeitos, que pode afetar o metabolismo energético. Olha aqui, tá vendo? Ó? Induzir a disfunção mitocondrial, modificar a oxidação lipídica e promover a apoptose. Olha, tá vendo? E mexe também com a membrana, a lise da membrana celular. A apoptose é a morte programada na célula e um dos gatilhos que leva à apoptose é exatamente o estresse oxidativo. Se leva a uma disfunção mitocondrial, pode levar ao estresse oxidativo muscular, intramuscular. E aqui mais abaixo, ó, a gente pode observar o seguinte, ó, como ele vem dizendo aqui logo na introdução, olha, junto com a obesidade, diabetes e hipertensão, a hipercolesterolemia é o maior fator de risco que leva à aterosclerose e a outras doenças cardiovasculares. As estatinas, olhe, que inibe a HMG-CoA redutase, elas baixam o nível de colesterol, olhe, e elas são indicadas como uma terapia para ter como alvo o LDL colesterol. Perceberam? E aqui mais embaixo, ó, ele vem dizendo o seguinte, ó, a HMG-CoA redutase também tem muitos outros efeitos e sua inibição pode alterar, olha, o metabolismo do músculo esquelético interagindo com as sinases de AMP ou diminuir os níveis de certas
coenzimas mitocondriais, olha, semelhante à ubiquinona, coenzima Q10, que é envolvida, olha, na cadeia respiratória e também na oxidação dos ácidos graxos. Perceberam? Olha que coisa interessante. Como eu mostrei para vocês um pouco tempo atrás em um outro paper, existe uma rota em comum e essa rota ela pode ser bloqueada com a utilização da estatina. Olha que interessante. Uma vez no sangue, as estatinas são transportadas para os hepatócitos via transportador orgânico aniônico, né? E no fígado, as estatinas são metabolizadas pelo citocromo P450. Não vamos discutir sobre ele aqui também, que não é o foco do vídeo. Dependendo do nível de estatina no sangue, algumas alterações dos transportadores de hepatócito do metabolismo, a estatina pode acumular dentro do músculo, olha, onde eles podem exercer efeitos tóxicos, olha, mexer, olha, no metabolismo que é dependente de cálcio, ou seja, mexer na contração muscular, promovendo assim problemas na função mitocondrial, na síntese proteica e no colesterol das membranas. Então, pessoal, mais aqui abaixo tem uma figura que o artigo vem trazendo que mostra a relação entre o fígado e o músculo, entre o hepatócito, que é a célula do fígado, e o miócito, que é a célula do músculo, sob um paciente que está submetido com a terapia com estatina. Aqui nós temos o vaso sanguíneo no centro, então quando ocorre o aumento da concentração de estatina, o que acontece dentro da célula do fígado? Olha lá, a estatina ela vai bloquear a HMG-CoRedutase, que consequentemente bloqueia a síntese do colesterol. E isso leva à diminuição do colesterol intrahepático e, consequentemente, leva à diminuição do colesterol extracelular com a diminuição do LDL, tá ok? Bom, mas se a concentração de estatina estiver alta na corrente sanguínea, o músculo faz captação. E o que acontece dentro do músculo? A estatina também ela vai bloquear a HMG-CoRedutase, que bloqueia também a síntese do colesterol. Se isso acontece, você também tem prejuízos na membrana, porque você vai ter o colesterol sendo utilizado pelas membranas do músculo, você vai ter prejuízos na síntese da ubiquinona, e isso pode levar a uma disfunção mitocondrial por estresse oxidativo, porque a mitocôndria ela é a produtora de energia e o músculo é um órgão que depende grandemente dessa energia para exercer sua função, que é a contração muscular. Para finalizar, então, concluindo, o que a gente pode dizer? Existe sim relação na diminuição da ubiquinona quando o indivíduo está submetido à terapia com esses medicamentos do grupo das estatinas? Sim, existe. Por que existe? Porque a mesma rota que leva à síntese do colesterol é a rota que leva à síntese da ubiquinona. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, né? Nós discutimos vários conceitos diferentes, falamos de vários órgãos diferentes, falamos de vias metabólicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Para aqueles que estão assistindo o vídeo pela primeira vez, que não conhecem o canal, se inscrevam no canal, acenda o sininho de notificação para que vocês possam estar recebendo, né, a sinalização dos próximos vídeos. Até o próximo vídeo.